Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora começar a nossa segunda aula do nosso curso de análise técnica, onde nós estamos aí aprendendo e fundamentando todo o conceitual, todas as ferramentas tão importantes que permeiam a análise técnica e que eu julgo fundamentais para quem quer ter uma visão ampla, uma visão mais aprimorada aí do mercado. Esse curso aqui, nós estamos dividindo ele em 4 aulas, onde nós vamos tratar de todos os conceitos fundamentais e também alinhar aí todo o conhecimento de base de vocês. Então, para você que está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Luiz Fernando e convido você a assistir também a nossa primeira aula, onde tratamos aí dos fundamentos do preço e por que o preço se movimenta dentro do mercado. Bom, galera, então nessa aula vamos então aprender um pouco mais sobre os padrões gráficos. Sim, isso que mexe tanto com a cabeça das pessoas, isso que é fonte de polêmica e também fonte de fascínio para muitos. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu só queria pedir, como sempre, não se esqueçam aí de deixar o like e também seguir o nosso canal. Então vamos alinhar o que vamos aprender nesse vídeo de hoje. Vamos tratar então aí dos suportes e resistências. Vamos falar aí também de linhas de tendência e canais, padrões de candlestick e por último aí, as figuras e padrões gráficos. Pessoal, antes de tratar desses temas, eu queria fazer um aviso muito importante aqui. Então prestem muita atenção, porque esta aula tem um conteúdo extremamente subjetivo. Então aqui é a parte da análise técnica onde ela é mais criticada e muitas pessoas aí não a veem com bons olhos. Principalmente porque o investidor iniciante, a pessoa que está entrando no mercado, quando ela vai assistir aí um curso, vai assistir um vídeo de análise técnica, ela acaba caindo naquelas figuras, naqueles padrões, e é vendido aquilo como se fosse o ouro, né? Fosse vendido isso aí como fosse um sonho. Então a pessoa vai identificar no gráfico aquele padrão, vai fazer o trade dela e aí vai ficar rica, né? E não é assim que funciona, né? De fato que a figura do próprio trader vem sendo muito mudada nos últimos tempos aí, né? As pessoas ridicularizando a figura do trader, porque as pessoas simplesmente hoje vendem o quê? Que o trader é aquele indivíduo que vai ali olhar o gráfico, fazer uns desenhos ali, ver um padrão, vai comprar e aí ele vai ganhar 100, 200 mil reais num day trade. E vocês sabem que promessa fácil não existe. Então, isso acabou criando muita descrença, mais de que já existia. Não é de hoje que a análise técnica é muito debatida e criticada, principalmente no meio acadêmico, e principalmente por causa, na verdade, dessas ferramentas que você não tem como mensurar, você não tem como fazer uma análise mais profunda, ela é mais próxima de uma arte. Não que não dê para operar, não que não dê para ganhar dinheiro, mas isto é para poucos. Isto é para poucos. O trader, o investidor que utiliza figuras, utiliza linhas, utiliza outras ferramentas para conduzir as suas operações de um modo mais subjetivo, está mais próximo de uma arte do que de um modelo aí de investimento baseado em evidências. Sinceramente, eu prefiro operar utilizando pontos onde eu posso mensurar a minha tomada de decisão, o meu risco, onde vai ser o meu lucro, quantas vezes eu posso fazer isso e se isso vai ter ou não uma expectativa matemática positiva. Mas, para chegarmos nesse ponto, nós precisamos aprender também este lado da análise técnica. Mas fica aqui o aviso que eu tenho certeza que provavelmente você não escutou isso em lugar nenhum ou pouquíssimos lugares você vai escutar alguém falando isso da análise técnica. E dentre os padrões mais importantes dentro da análise técnica, nós temos aí as zonas de suporte e resistência. Que são o que, pessoal? Nada mais, nada menos são do que zonas onde há uma forte lembrança de um patamar prévio de preços. Normalmente são pontos onde há uma pausa na evolução ou até mesmo uma reversão no desenrolar dos preços. Vale fazer uma analogia aí com o quê? Eu vou usar aí o mercado de passagens aéreas, para vocês terem uma ideia. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu pesquisava passagens aéreas, era comum encontrar aí
passagens para a Europa, por exemplo, por R$ 1.900, R$ 2.000. Só que de uns anos para cá as passagens subiram bastante, né? E ficou mais difícil encontrar esse tipo de preço. E sempre quando o preço vai lá, chega no patamar próximo ali de R$ 1.100, R$ 2.000, eu acho barato, porque eu lembro que antigamente eu pagava esse preço e se o preço voltou para esse patamar, mesmo há meses atrás estando R$ 3.000, eu julgo que esse patamar de preços é um patamar razoável para uma compra. E isto acontece também no mercado, lembrando que o mercado é composto por diversas pessoas que têm o quê? Memória dos preços. Então aqui nós temos o quê? Um gráfico onde nós temos uma oscilação dos preços, né? Uma oscilação onde os preços estão consolidados. E nós podemos marcar o quê? Então nós podemos criar as zonas de suporte e resistência, como vocês estão vendo aí. Então aí, a zona de resistência nada mais, nada menos é do que uma zona onde nós podemos marcar mais de um toque, onde o preço foi lá, tocou e voltou. Então, a zona onde o preço tem dificuldade para evoluir. Então, notem aqui nesse exemplo, nós temos aqui uma vez tocada nesse ponto, nós tivemos um outro toque aqui e mais um toque aqui, por último, esse último toque. Então, notem que essa zona aqui, marcada dos 8,31, nós tivemos aí 4 vezes o preço indo lá e voltando. Mesma coisa acontece aqui embaixo, com a zona de suporte. Então, notei que o preço vem, toca uma vez aqui, pela segunda vez, aqui a terceira vez. Então, temos aqui uma zona com diversos toques. Mas, se vocês entenderam e leram ali em cima, eu coloco sempre zonas de suporte e resistência. Então, suporte e resistência, pessoal, não é um ponto ali no gráfico milimétrico ali, como 9,98 no gráfico, não. Suporte e resistência são zonas, então zonas de preço. Então, fica muito mais fácil nós entendermos o gráfico desta forma aqui. Olhem lá. Nós temos então uma zona de preços onde o preço bate ali e acaba voltando, encontrando uma resistência onde compradores ou vendedores aparecem. Então notem, nesse mesmo exemplo aqui, nós tivemos o preço vindo aqui, nessa zona, novamente aqui, e mais uma vez aqui, por último aqui embaixo, né? Mesma coisa aqui lá no patamar de suporte, nós temos esse toque aqui embaixo, mais um, e outro aqui. Notem que o preço se aproxima também dessa zona aqui e aqui também. Então, é muito mais fácil entender e analisar a região de suporte e resistência traçando essas zonas. Vale citar que o que acontece depois que o preço evolui. Mas, na verdade, pessoal, para vocês entenderem o psicológico por trás disso. Por que isso acaba acontecendo? Primeiro, as pessoas têm memória de preços, como eu falei. Então, a pessoa, ela lembra que o preço daquele ativo estava no patamar X há um mês atrás, 2 meses atrás, e acaba o quê? Comprando ou vendendo aquele ativo por essa memória de preços. Também existem o quê? Os especuladores no mercado, que acabam observando um padrão como esse, que foi tocado uma vez aqui, outra vez aqui, aí volta e toca aqui. O que esse indivíduo ou esse tipo de pessoa vai observar? Vai esperar que quando o preço voltar para essa região aqui, este mesmo padrão aconteça novamente, que foi o que aconteceu aqui. Então, o indivíduo que compraria aqui, esperando vender lá em cima. Então, aqui nós estamos falando de uma zona, de um range de cerca de R$3, e esse seria o tipo de trade feito por este indivíduo. Então, notem aqui o preço cai de novo, esse indivíduo faz a mesma coisa. Vende aqui compra aqui para vender lá em cima. E assim vai. Só que o que acontece quando esse padrão é quebrado? Normalmente nós temos um comportamento parecido com esse. Então existe o quê? Uma barra mais direcional, uma tendência alinhada após o rompimento de uma lateralização. Então notem que os preços estavam lateralizados aqui, há o rompimento e aí barra ampla se forma aqui, nós temos aí o preço evoluindo muito rápido. Isso acontece muitas vezes quando esse tipo de padrão é observado. E o porquê que isso acontece? Porque normalmente as pessoas que estavam apostando nesse tipo de padrão e vendendo aqui nesse ponto, vem aí as suas operações indo para o prejuízo e acionando os stops. E aí, stop nada mais é do que o vendedor comprando os ativos e devolvendo o aluguel. Então, temos aí uma velocidade porque há mais compra. Também tem aquelas pessoas que veem esse movimento de rompimento, acabam comprando, enfim, aí traz mais gasolina, mais chama aí para o mercado desenrolar uma tendência de alta. Bom, pessoal, zonas de suporte e resistência é isso.
eu queria agora abrir o gráfico aqui com vocês e vamos dar uma olhada aqui e desenhar algumas zonas aí para vocês entenderem melhor. Então aqui está o gráfico do Ibovespa e como que eu faço esse tipo de análise. Então eu sempre pego do ponto mais superior, o ponto máximo aí de zona de resistência. Então vou colocar aqui em branco, acho que é melhor para vocês visualizarem, né? E pego aí o patamar mínimo. Então notem aqui que eu tenho, nesse cenário atual do Ibovespa, uma zona importante de resistência lá nos 119 mil pontos, e tem uma zona de suporte relevante aqui nos 62 mil pontos, né? Porém, se nós dermos um zoom aqui, vocês vão observar que quanto menor o time frame, quanto menor aí o período operacional, vocês vão observar que o que acontece? Acontece isso, nós podemos marcar aí topos e fundos, ou na verdade suportes e resistências, dentro do desenrolar de alguns dias. Então notem aqui que nós temos o mesmo padrão sendo desenhado aqui, só que numa escala muito menor. Então nós temos aqui no período do dia 17 aí de julho até aqui o dia 7 de agosto, também uma tendência lateralizada aí, na verdade uma falta de tendência no Ibovespa, que dentro desse espaço maior está agora lateralizado. Qual que é o grande problema de se observar apenas um período muito curto? É esse aqui, ó. Se nós colocarmos no gráfico semanal, praticamente não é observado uma lateralização tão forte assim. Temos 3 candles aqui, então aquele sinal que é muito válido e muito visível aqui no gráfico diário, quando nós vamos para um time frame maior, ele acaba sendo perdido ou o sinal é muito pequeno, é apenas um ruído. Isso acontece se nós abrirmos o gráfico aí para o prazo, por exemplo, de 60 minutos, vocês vão observar que mais padrões vão se formando, mas aquela história, né? Quanto menor o time frame, mais tende a ser não confiável este tipo de sinal, pessoal. Então, voltando aí para o Ibovespa, nós temos então aqui, como eu falei para vocês, esses patamares de preço. Vamos observar aqui outros ativos? Vou abrir aqui Via Varejo. Deixa eu apagar aqui esse desenho para não confundir. Então notem aqui, em Via Varejo, notem que aqui nós tivemos o mesmo padrão. Vou pegar aqui um retângulo, que eu acho que é mais fácil, olha lá. Aqui, ó, nós temos aqui então zona de suportes e resistências. Aqui em cima nós temos aqui uma zona de resistência, aqui embaixo a zona de suporte. O que aconteceu aqui? Todo mundo que apostou que esse padrão iria continuar a se estender, acabou vendendo aqui e foi estopado. Então o mercado acaba fazendo o quê? Fazendo uma evolução maior na tendência. Notem que os preços evoluem de uma forma muito mais rápida. Então nós podemos trazer isso olhando aí no macro, dentro de Via Varejo, por exemplo, nós temos o quê, pessoal? Nós temos aqui, podemos marcar essa zona aqui como a zona de resistência. E lá embaixo, essa zona aqui, que é uma zona de suporte. Notem que aqui embaixo é uma zona aí já com 2 toques. Então aqui é uma zona que traz mais confiança. Quanto mais toques numa região, mais confiança essa região tende a ter. Olhem aqui esse exemplo no passado. Ó, aqui, ó. Nós temos aqui essa região que foi tocada por 1, 2, 3 vezes. O mercado testou pela última vez e foi embora, né? Então, zonas de suporte e resistência são muito fáceis, na verdade, de ser marcadas. Vou pegar outro gráfico aqui. VEG, pessoal. Então, VEG, nós temos aqui no prazo maior, nós temos aqui essa zona marcada lá em cima de resistência. Nós temos aqui embaixo essa zona de suporte, na verdade, essa zona aqui marcada como uma zona de suporte, que conecta também, aqui no passado, aqui, essa região que foi topo rompido. Sim, olha lá. Então, aqui nós temos também um conceito importante, que é o conceito de mudança de polaridade. Então, notem que aqui, deixa eu só apagar esses outros desenhos aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, então, voltando lá embaixo, olhem que curioso, pessoal. Nós tínhamos o que em VEG? Até então, até 2019, essa zona aqui era uma importante zona de resistência, né? Notem que o preço vem aqui, toca e volta, vem aqui, toca e volta. E assim, por muitas vezes. O preço rompe, vai embora, e aí depois de muito tempo, olhem o que acontece. O preço volta naquele patamar, que foi o patamar de rompimento aqui atrás, ó. Notem aqui, foi rompimento aqui, agora o preço volta testando essa linha, que é uma zona importante de resistência e virou uma zona de suporte. Então o preço veio aqui, houve lembrança dos investidores, dos traders, que essa era uma zona relevante de compra dentro da análise gráfica, houve a compra aqui
e aí o preço evolui de novo. Então temos aí agora, nesse exato momento, VEG fazendo o quê? Fazendo aqui uma zona nova de resistência, que já foi tocada por 2 vezes, e aqui nós temos novamente essa zona aqui de suporte, que já foi tocada algumas vezes. Então note aqui uma zona de suporte e resistência mais curtinha, mas dentro aí do prazo maior nós temos esse ponto aqui embaixo como uma zona de suporte mais válida. Se o ativo romper essa região aqui, nós devemos esperar o quê? Movimentos mais direcionais, como foi o caso aqui embaixo. Certo, pessoal? Então, acho que não tem muita dúvida, muita questão aí sobre suportes e resistências. Teoricamente, é bem simples. Convido vocês a testarem no gráfico aí, desenhando em diversos gráficos. Aí, vamos pegar mais um aqui, ó. Por exemplo, aí, Júlio Simões. O que podemos entender? Temos essa zona de resistência em Júlio Simões aqui em cima e essa zona de suporte aqui nos R$10. Aqui também nós temos o que? Conectado aqui, olhem como essa zona é uma zona muito relevante, que foi fundo já aqui em 2019, aqui em 2019 novamente e agora também em 2020. Vamos ver se em outra época ela foi uma zona importante de suporte ou resistência. Sim, ó, notem como essa zona aqui dos R$10 é uma zona importante aí para Júlio Simões. Então temos aí essas duas zonas. Olhando aqui o gráfico numa escala mais curta, nós podemos marcar essa zona aqui de suporte e essa zona aqui de resistência em Júlio Simões. Rompido aqui esse ponto, nós devemos ter o ativo indo buscar a próxima zona de resistência. Bom, acho que então é isso. Então convido vocês aí a fazer a análise de vocês nos gráficos. Vou voltar lá para o nosso slide. Matada aqui a questão dos suportes e resistências, pessoal, vamos falar então das tendências. Então, se o ativo não está lateral, o ativo está em tendência. Então, nós temos aí o quê? Os padrões conhecidos como tendência de alta e tendência de baixa. Basicamente, eles são marcados de que forma, pessoal? Eles são marcados aí com zigue-zagues. Então, dentro de uma tendência de alta, nós temos o comportamento do preço fazendo o quê? O preço vai subindo e vai caindo, fazendo zigue-zagues ascendentes. Então, temos máximas e mínimas maiores, como vocês estão vendo aqui no desenho. A mesma coisa acontece na tendência de baixa, só que ao contrário, notem que nós temos o quê? Zigue-zagues descendentes. Então, isso é caracterizado como uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Temos ainda a tendência indefinida, que é quando o preço não consegue continuar a sua tendência. Pessoal, aqui outra observação. Claro que eu falei para vocês que ia colocar os pontos mais críticos em todos os temas, então vamos lá. É muito simples quando nós observamos uma tendência desse jeito, no desenho aqui do PowerPoint, do desenho do Word, do gráfico qualquer. Quando nós vamos para a vida real, no campo de batalha, a coisa é muito diferente. E nós podemos observar isso no gráfico. Então, vamos apagar aqui o Ibovespa novamente e vamos lá para o Ibovespa. Olhem aqui no Ibovespa. Então, vamos observar aqui. Então, tá, nós entendemos que suporte, zonas de topo e fundo caracterizam aí uma tendência de alta. Então, vamos pegar aqui no Ibovespa. Então, nós temos aqui no Ibovespa, notem que nós tivemos esse ponto aqui marcando um topo, um fundo, aí nós temos novamente aqui um outro topo, mais um fundo, opa, aqui embaixo, e aí aqui nós temos mais um topo, né? Caceta, aqui nós temos mais um topo, e aqui mais um fundo. Olha como a coisa funciona lindamente, coisa de livro, né? Então vamos aqui, o ativo vai subindo e nós vamos desenhando aqui a nossa tendência de alta, bonita assim, maiores problemas, né? Mas olha aqui, e aí? Aqui nós temos o que? O gráfico fez aqui, ó, dando um zoom, um topo. Nós temos aqui a marcação de um fundo. Olhem lá. Aqui, o que aconteceu? Nós tivemos um topo aqui e um topo aqui. Então, nós temos aqui uma falha dentro da tendência de alta. Olhem aqui que nós temos o que? Topo abaixo do topo anterior. Então, aqui o Ibovespa entrando dentro de uma tendência indefinida. Quando o quê? Quando o gráfico não consegue continuar aquele zigue-zague que nós visualizamos. Então, há uma quebra da tendência. Então, a tendência não consegue, a tendência começa a fazer esse desenho, aí sobe aqui, né? E aí nós temos o quê? Nós temos uma falha quando o preço faz isso. Normalmente, pessoal, é esperado que quando há uma falha, há uma grande possibilidade de uma reversão da tendência. E aí,
Por que eu falei para vocês que é difícil? Porque no campo, na batalha real, a pessoa está observando só isso aqui do mercado. Ela não sabe que o preço vai subir. E aí ela começa a criar um monte de viés, um monte de coisa na cabeça dela e a ficar mais baixista, porque o mercado não vai subir, porque ainda o índice de consumo está muito baixo, ainda não há um controle do vírus efetivo, enfim, porque o Fed, porque o governo, enfim. E ela não consegue se desvencilhar disso e acaba visualizando o que ela quer no gráfico, né? Então, quando nós vemos uma aula de topos e fundos, ascendentes, descendentes, é muito fácil de falar, olha a tendência como é linda. Só que na vida real, isto é muito mais difícil. Então, este desenho marcado por topos e fundos é ao meu ver, um método falho para poder se analisar uma tendência, porque você vai estar inebriado pelo seu viés, pelo seu consenso do dia atual, do momento atual. Isso pode ser muito grave quando nós estamos falando de análise técnica. Existem momentos piores que eu vou pegar aqui para vocês, no próprio Ibovespa. Olhem aqui, pessoal, nós temos o quê? Aqui, ó, um belo exemplo disso. Aqui, ó, Ibovespa, aqui estamos no ano de 2018. Até aqui o Ibovespa segue uma linda tendência de alta. Olhem lá. Então aqui o indivíduo que comprou aqui, o indivíduo vem, ele marca o topo e fundo dele, aí ele marca o topo aqui, marca o fundo aqui, aí ele já marca outro topo aqui, tá fazendo aqui de uma forma mais rápida, mas aqui ele já marca o outro fundo, aí ele vai e marca mais um topo aqui, aqui ele já marca mais um topo, e aí ele marca mais um fundo aqui. E ele segue confiante que o Ibovespa vai subir, que a tendência é de alta, e aqui ele vê mais um topo, mais um fundo, e aí olhem o que acontece. Ibovespa lateraliza e ele vê isso aqui, pessoal. Opa! Topo abaixo do topo anterior aqui, fundo abaixo do fundo anterior também. Então temos aqui nesse momento o Ibovespa teoricamente aqui quebrando toda a tendência. E aqui o sujeito fica extremamente baixista com o mercado, começa a vender sem parar e vender tudo que pode, tudo que tem. E o mercado simplesmente faz isso. O mercado volta para a sua tendência, seguindo aí topos e fundos ascendentes. Então eu posso afirmar para vocês que o quê? Dentro de uma tendência de alta, nós devemos ter topos e fundos ascendentes, mas essa premissa algumas vezes é quebrada, o que coloca em xeque um modelo mais baseado aí simplesmente na marcação de topos e fundos. Na aula 3 nós vamos observar que o quê? Que esse tipo de padrão ele acaba sendo falho e traído pelo nosso cérebro. Então nós devemos tomar o quê? Pelo menos eu julgo que nós devemos tomar medidas para mitigar isso. E nós vamos aprender na aula 3 como fazer isso. Então nós temos aqui dentro de uma tendência, vamos pegar um gráfico atual para observar uma tendência. Vamos pegar a Via Varejo, que a gente já tinha falado. Olhem aqui, pessoal. Via Varejo. Então dentro da tendência atual, nós temos o quê? Nós temos o mercado aí fazendo topos e fundos ascendentes. Então aqui nós podemos pegar toda essa zona aqui marcando um topo. O mercado já fez um fundinho aqui embaixo. Um novo topo sendo formado aqui. Mais um fundo aqui, bem curtinho os fundos, né? E nós temos novamente um novo topo. O que seria esperado dentro da continuidade da tendência em Via Varejo? Seria esperado o quê? Seria esperado o mercado fazer isso daqui, continuar este desenho da tendência. Vamos olhar aqui um gráfico que não está em uma tendência tão forte. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Grendene. Então, notem aqui que nós temos em Grendene um padrão já bem diferente. Nós temos em Grendene o quê? Essa região aqui como marcando um fundo. Aí o mercado vem aqui, faz um topo nessa região, um fundo aqui. E olhem o que acontece. Aqui nós temos o quê? O mercado fazendo um topo acima do topo anterior. E aqui seria esperado o quê? A quebra dessa tendência de baixa. O mercado faz já um fundo aqui, seria esperado este movimento aqui. Então, há uma quebra da tendência vigente, porque o esperado seria o mercado fazer o quê? O mercado não fazer esse tipo de padrão, seria o mercado fazer esse topo abaixo do topo anterior, que não foi feito, e aí nós teríamos aí uma nova perna de impulso para baixo. Não foi isso que o mercado fez, então aqui já traz um viés mais altista para a Grendene. Notem que aqui o mercado agora seria esperado este movimento aqui, que seria um pivôzinho aí de alta. Falando em quebra de tendência, é o próximo tema do nosso conteúdo, então
Deixa eu voltar aqui para os slides. Como eu falei para vocês, aqui um ponto importante que a gente pode citar. A gente pode avaliar também, pessoal, pelo gráfico, a força de uma tendência. E como é feito isso? O preço após romper o fundo, ou o topo, ele não volta naquela região. Então, ele rompe aquela região e vai embora, ou seja, o preço não consegue voltar para aquele patamar de preços anterior. Note aqui nesse exemplo, aqui nós temos o quê? Uma tendência bem sólida, né? Nós temos aqui... Ué, não apareceu? Ah, tá aqui. Notem, aqui nós temos um ativo que faz zigue-zagues ascendentes. Só que notem nessa barrinha branca o que o preço não volta para testar essa região. Então, aqui nós temos uma correção, o preço volta, toca a zona que foi resistência, agora é suporte e vai embora. Mesma coisa aqui nem volta, né? Rompe também vai embora. E aqui rompe também, testa por 2 semanas sem adentrar essa região aqui e vai embora. Isso nós podemos caracterizar como uma tendência plena, né? Uma tendência plena de alta ou de baixa, quando o preço acaba respeitando o topo ou o fundo rompidos, né? O suporte e a resistência aí rompidos. E aí eu havia falado com vocês do que? Da questão da falha da tendência, né? Então, mas eu vou só pular para o próximo slide para falar da quebra da tendência. Então, como eu já havia antecipado para vocês aqui, quando nós temos uma quebra da tendência, há um possível ponto de reversão. Então, notem, você que está lá, você não quer comprar Grendene enquanto ela estiver numa tendência de baixa, você observa aí o preço caindo sem fazer novos topos e fundos ascendentes, né? E espera. E qual seria o momento ideal pela premissa da análise técnica para esperar um ponto de compra dentro desse ativo? Nós deveríamos esperar o quê? Um pivô. Então, nós deveríamos esperar o mercado fazer isso aqui, um fundo, aí o mercado faz um topo mais alto do que o topo anterior, faz um fundo também mais alto que o fundo anterior, então temos aqui cheque, né? E aí seria esperado o quê, pessoal? Seria esperado o rompimento dessa região aqui, fazendo esse zigue-zague agora ascendente. Notem que o padrão aqui em Grendene mudou, né? Que nós tínhamos esse padrão aqui, até aqui, e agora o padrão construído é um pouco diferente, né? Nós temos ainda sem a confirmação, mas nós temos aí toda a pinta de um possível rompimento, mudando toda a tendência. Então, esse aqui é um padrão muito comum de reversão de tendência. Vamos olhar aqui, por exemplo, outros gráficos. Vou pegar aqui o Ibovespa mesmo. Vamos olhar o Ibovespa lá no auge da crise, né, pessoal? Lá no auge da crise. Notem aqui o Ibovespa fazendo aqui de uma forma mais ampla, bem mais ampla, topos e fundos descendentes. Então, notem aqui no Ibovespa, topo aqui, fundo aqui. Nós tínhamos aqui mais um topo. Aí nós podemos marcar de uma forma mais ampla aqui mais um fundo. Mais um topo aqui. E aí mais um fundo. Então até aqui sem maiores detalhes. Então aqui, ó, vamos marcar aqui até aqui sem novidade com relação ao Ibovespa, certo? Tendência de baixa bem definida. Topos abaixo do topo anterior, fundos abaixo do fundo anterior. Só que notem curioso o que acontece aqui, ó. No auge do pessimismo, nós temos o que? O mercado fazendo um topo, que nós poderíamos marcar aqui, ó, de fato, né? Mas aquele mais exigente poderia só esperar aqui esse ponto para marcar esse topo. E olhem lá, notem como esse topo marcado aqui, ele é muito mais alto do que aquele topo marcado aqui embaixo. Olhem lá a diferença. Nós tínhamos o topo aqui e agora esse topo, opa. Então já um sinal de mudança da tendência. O que, então, pela premissa que eu falei para vocês, o que deveria ser esperado seria um fundo que está aqui abaixo do fundo anterior. Isso acontece, o mercado não volta, né, para lá, para esse ponto aqui dos 37 mil pontos. O mercado faz um fundo aqui nos 47 mil pontos e aí sim, aquele indivíduo que estava observando isso aqui fica aí com a faca e o garfo na mão, esperando só o ponto de garfar aí essa tendência, essa virada da tendência que acontece neste rompimento que está marcado para vocês aqui. Então notem aí como fica bem claro no Ibovespa observando isso. Só que, de novo, falando para vocês, aqui é lindo a vida como ela é, olhando o gráfico no passado, só que aqui, lá, nesse ponto, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o Brasil em uma das suas maiores crises históricas, mídia falando que o governo ia dar calote nos títulos do Tesouro, que o Brasil ia virar a Venezuela, que tudo acabou, mostrando reportagens de brasileiros que foram embora do país, enfim, no auge de toda a crise. Então aqui,
a pessoa faz o quê? Ela não observa mais o gráfico, ela fala, meu Deus, tudo acabou, já era, enfim, e ela não faz a leitura correta e não acaba comprando aqui nesse ponto e surfando toda a tendência que vem novamente aí depois. Notem que aqui até o Ibovespa faz uma pegadinha, né, pessoal? Ó, aqui houve até uma quebra da tendência, ó. Então, a pessoa que já estava mais pessimista, ela já ficou com a pulga atrás da orelha, ó. O mercado fez um topo aqui, um fundo aqui. Olhem lá, faz um novo topo lá, acima do topo anterior, e olhem aqui o que acontece. Opa, fundo aqui, que ainda respeita, né? Só que olhem, topo abaixo do topo anterior e fundo abaixo do fundo anterior. Aqui a pessoa já larga tudo, né? A pessoa já fala, meu Deus, agora é momento de vender, a tendência acabou, não vai ser uma correção tão forte assim, e o mercado continua a subir. Por isso que eu não costumo fazer marcações de topos e fundos para dar o aval para uma compra e venda dentro dos meus modelos. Isso aqui vale com mais curiosidade, com mais fundamentação para vocês poderem analisar uma tendência. Então, pessoal, ficou claro? Só reforçando novamente, tendência de alta, nós temos zigue-zagues ascendentes, assim, ok? Então, nós temos uma tendência de alta sendo formada desse jeito, no mundo das maravilhas, né? E uma tendência de baixa, nós temos o mesmo comportamento ao contrário. Então, nós temos aqui uma tendência de baixa fazendo esse tipo de padrão. Nós temos também a tendência indefinida, que é quando acontece isso aqui. O gráfico vem fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes, né? E aí acontece o quê? O mercado não consegue renovar o seu topo, fazendo um topo abaixo do topo anterior. Aqui, poderíamos marcar aqui, opa, olha lá. E isso acende o sinal de alerta. Então, o mercado pode aqui sim vir a fazer aí um zigue-zague de baixa, quebrando a tendência. Mas para isso acontecer, o preço deve fazer o quê? O preço deve romper esta região aqui, fazendo um zigue-zague descendente. Notem aqui a quebra da tendência sendo desenhada. Então, pessoal, basicamente, aqui nós temos, então, nesse contexto, o desenho de toda a tendência. Então, muito simples de ser localizado desta forma. Então, voltando para o slide e no tópico anterior, eu queria falar com vocês do que, conforme a tendência foi evoluindo e os traders foram podendo aí analisar um gráfico, rabiscar um gráfico, surgiram as premissas também de topos e fundos. Topos e fundos não, na verdade, de linhas de tendência, que nada mais são do que uma forma diferente de se analisar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Lembram lá que eu falei para vocês dos suportes e resistências? Basicamente é o mesmo conceito. E como funciona esse conceito, pessoal? Quando nós temos aí uma linha de tendência, ou seja, vou colocar até aqui no texto, uma LTA, uma linha de tendência de alta, nós temos o quê? Nós temos a conexão de fundos ascendentes. Então, anote aqui, nós poderíamos marcar aqui no Ibovespa esses dois fundos aqui, considerar esta LTA, dentro do gráfico semanal. Olhando no diário, notem que no diário era bem mais curioso, olhem aqui, que no diário havia mais toques, né? Notem que eu falei para vocês que no diário a gente consegue ver mais toques acontecendo do que no próprio semanal. Então notem aqui, ó, basicamente nós tivemos aqui o mercado respeitando essa linha por 1, 2, 3 vezes, surgindo essa LTA de longo prazo. Notem que bem curioso aqui, quando o mercado caiu no crash, ele não respeitou, só que na recuperação ele acabou aí respeitando essa região aqui, essa linha de tendência de alta. Então, basicamente, para desenhar uma linha de tendência, a gente precisa do quê? A gente precisa conectar o maior número possível de fundos ou topos. E aí surge também a figura do canal. Então, aqui no TradeView vocês têm a linha de tendência e tem aqui embaixo o canal. O canal nada mais é do que a linha de tendência aplicada, só que nós podemos o quê? Extrapolar essa linha para cima, observando onde o gráfico marcou topos. Então aqui nós temos o quê? Marcação de fundos aqui, e aqui, e aqui, e marcação de topos aqui, aqui e aqui, o mercado rompendo aqui depois, né? Então é esperado dentro de um canal que o mercado siga essa tendência respeitando aí este canal. Olhem aqui que curioso, agora, por exemplo, no Ibovespa, nesse momento atual, dentro dessa tendência aqui de alta que nós vemos, nós podemos aqui sim fazer um desenho aqui de um canal. Olhem aqui, nós podemos conectar aqui 1, 2, 3
fundos. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Olhem lá, eu conectei esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui. Então, nós temos, pessoal, 4 fundos sendo conectados. E aqui, do outro lado, nós temos o quê? 1, 2, 3 topos sendo conectados. Então, dentro dessa recuperação do Ibovespa, nós temos o quê? Um desenho de um canal de alta. Então, vamos extrapolar isso e observar outros ativos? Vamos pegar aqui, por exemplo, não sei, a própria VEG que a gente traçou lá. Aqui nós temos dentro de VEG uma linha muito íngreme, né? Então eu duvido que a gente consiga traçar alguma coisa aqui. Vamos ver. Olha lá, até dá, né? Aqui eu consegui conectar 2 fundos. Aqui, ó, deixa eu apagar as linhas de suporte e resistência. Aqui conectei 2 fundos, nós temos o quê? Essa linha de tendência de alta bem inclinada, o que denota aí uma força muito grande de compra dentro desse ativo. Aqui no passado nós tivemos o quê? Ó, vamos pegar aqui, ó. Notem aqui, nós poderíamos pegar e traçar esta linha que basicamente, ó, toca todos esses 3 pontos aqui, ó. Mercado tocando aqui, tocando aqui, tocando aqui, tocando aqui, e depois não respeitando essa região e rompendo aí no nosso crash. Vamos pegar mais um ativo para observar? Vou pegar aqui pegar a Qualicorp. Nossa, tá todo rabiscado esse desenho aqui. Então, Qualicorp, pessoal. Qualicorp, olhem aqui. Dentro de toda essa tendência, daria para traçar um canal aqui? Eu acho que não. Não dá não. Aqui não teríamos um canal bem nítido. Agora nós temos o quê? Nós podemos traçar lá de cima do topo anterior, nós podemos traçar esta linha aqui, ó, aqui agora essa linha de tendência de baixa. Então notem aqui em Qualicorp, nós temos essa linha com 1, 2, 3 toques. Seria esperado que o mercado respeitasse essa região aqui novamente, para cair aí, fazer mais um movimento de baixa. Então, linha de tendência de baixa, a gente conecta os topos, né? Os topos descendentes, linha de tendência de alta, nós conectamos aí os fundos ascendentes. Então, lojas Renner, vamos ver aqui no contexto atual. Por exemplo, lojas Renner, nós temos o quê? Nós temos aqui, no momento atual, nós podemos conectar este e este fundo aqui, o que, aproximando um pouquinho mais, quase veio a ser respeitado novamente. Então nós temos aqui em lojas Renner até um possível canal aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, eu pego esse fundo aqui, pessoal, arrasto para cima, conecto esses 2 fundos e aí depois clico e arrasto para cima. Olhem lá, nós temos aí um desenho de um canalzinho dentro de lojas Renner. Pegar mais um aqui, CVC. CVC também, ó, nosso CVC aqui dentro desse ponto de recuperação, nós temos o quê? Nós temos aqui uma linha de tendência, que pode ser desenhada assim, só que dentro de uma tendência maior de baixa. Então, se nós pegarmos lá do topo histórico anterior e traçar uma linha de lá, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós conectamos pelo menos 2 vezes a linha. Seria esperado que, se o mercado continuar a subir, um ponto aqui importante de resistência nesse ponto aqui, o que iria combinar com o quê? Iria combinar com esse ponto aqui também, ó, que é o ponto aqui de resistência marcado lá na máxima desse ano de 2020. Então, notem como alinhando aqui, o mercado poderia subir até aqui e teria esses 2 pontos aqui como pontos importantes aí de resistência. Então, pessoal, basicamente também é isso dentro dos canais. Vale a pena citar também a falha do canal, pessoal. Muitas pessoas acabam operando isso, que é o quê? Pegar aqui em CVC no passado, aqui, vamos pegar aqui e fazer mais um canal aqui marcando esses pontos, ó. Então nós temos aqui 1, 2, 3 pontos, forçando um pouco a barra aqui marcados, né? E o que acontece? Muitas pessoas traçam esses canais e quando há uma falha, anotem aqui que o mercado rompe essa linha e não volta, aqui o indivíduo operaria o quê? Operaria este ponto aqui, né? Uma venda aqui, ó, no rompimento da linha de tendência de alta. Então vamos lá. Só que por que eu não gosto, não sou tão fã assim de linhas de tendência? Novamente porque elas podem ser muito subjetivas. Primeiro porque você não tem o lado de cada gráfico. Então se nós pegarmos aqui em CVC, nós temos aqui agora o quê? Eu não tenho o futuro do gráfico. Então posso traçar essa linha aqui, eu vou marcar esse ponto aqui e esperar que o gráfico venha aqui. Só que vamos supor que aconteça o quê, pessoal? Que o ativo venha aqui, rompa para baixo essa linha aqui e depois volte a subir. O que muitas pessoas fazem? Elas pegam a linha de tendência dela
e ajustam para cá. Então a linha de tendência acaba fazendo um novo desenho. Então você acaba modelando o desenho do gráfico como você quer. Você traça a linha de tendência como você quer. Novamente, igual o padrão que nós falamos anteriormente, dependendo do seu humor, da sua disposição e do seu viés no mercado, você vai traçar de um jeito os padrões gráficos. Então, é um ponto curioso, mas vale muitas ressalvas. Vamos pegar aqui o último para dar uma olhada do dólar. Olhem, pessoal, o dólar, por exemplo. Vou apagar aqui os desenhos. Nós podemos pegar aqui o dólar no mais longo prazo. Nós temos o que? Dentro do dólar, nós podemos fazer aqui... Vou pegar desse ponto aqui, que foi a mínima aqui desse ano, de 2018. Nós podemos traçar uma linha que percorre esse ponto aqui, mas está distante, né? Então, traçando essa linha, seria esperado talvez uma correção do dólar para cá. Mas nós podemos pegar e traçar esta linha aqui, uou, já conecta aí mais coisa, nós temos aqui a conexão desses pontos aqui, desse ponto aqui e basicamente quase desse ponto aqui. Se nós aproximarmos um pouco, veja como é subjetivo, eu posso aproximar aqui para conectar esse ponto e aqui considerar que só foi uma violação dentro dessa linha. Então, esse é o grande problema, pessoal, a gente pode modelar do jeito que a gente quiser. Então, por isso eu também não utilizo linhas de tendência dentro dos meus setups. Bacana? Mas aí fica como conhecimento para vocês. Já falamos da quebra? Então vamos falar agora de um tema mais polêmico ainda. Então o vídeo de hoje é só polêmica, né, pessoal? Parece o programa do João Kleber isso aqui. Então vamos lá. Candlestick. Candlestick, pessoal, é a ferramenta mais polêmica, mais subjetiva de toda a análise técnica. Então, se você tem dúvida disso, eu recomendo você o quê? Ler o livro do Thomas Bukowski, que é esse livro aqui, que é a Enciclopédia dos Candlesticks. É um livro de 1000 páginas, pessoal. 1000 páginas onde ele analisou os candles, tirou aí conclusões, estatísticas de vários candles, e ele encontrou nesse livro aqui, ele cita, mais de 103 padrões distintos de candle. Então, notem a quantidade de padrões que são criados de candle. Grande parte deles extremamente raros. Então, é um padrão que você só vê uma vez e você vai procurar no gráfico, não existe mais. Então, como você vai utilizar um padrão para operar se ele não existe? E menos de 30% deles tem uma expectativa matemática favorável, uma expectativa matemática positiva. Eu peguei aqui do site, que eu vou colocar aqui a fonte na descrição, eu peguei essa telinha aqui, que fica legal para vocês verem. Notem aqui que nós temos só alguns dos padrões gráficos de candles. Então, notem a quantidade de candle que nós temos. Então, aqui, cada padrão aqui criando um viés. Então, nós temos ali os 3 soldados brancos, temos os 3 corvos, estrela da manhã, estrela da tarde, bebê abandonado, enfim, pessoal, uma quantidade extrema de padrões de candle. E voltando lá ao que nós falamos no primeiro vídeo, não é isso, eu arrisco a falar que não é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é isso que vai fazer você ser um investidor, um trader que tenha consistência do que aquele que só perde. Porque, pessoal, isso é ruído. Isto é ruído. Não se deve analisar esse tipo de ponto para tomar uma decisão. Você pode até ser bem sucedido, mas saiba, você vai ser 1 em 1 milhão fazendo isso dar certo. Então, candles por si só não trazem, no meu ver, uma expectativa de retorno positivo, porque também você vai ver o que você quiser quando o seu humor estiver de um jeito, quando o seu humor estiver de outro jeito. Enfim, pessoal, então você vai procurar lá um candle, por exemplo, que é um martelo invertido de reversão. Quantas vezes no gráfico você vai achar um bendito martelo? Eu até desafio vocês a olharem no gráfico de vocês e procurarem, por exemplo, uma estrela da manhã, uma estrela da tarde. Vocês não vão achar. Então, assim, por isso que essa parte de analisar candle por candle, desenho por desenho e traçar esse tipo de estudo aqui, eu simplesmente não faço. Eu acho que é mais gastar tempo do que qualquer outra coisa. Legal? E o que a gente deve, então, entender dos candles? Já que os padrões de candle não funcionam, tendem a não funcionar tanto. Vamos entender os candles dessa forma aqui. Então, eu peguei 3 padrões que
você entendendo isso daqui, você assimilando isso aqui, já, ao meu ver, você está 99% do caminho percorrido. Que são o quê? São os candles de definição, que por si só, eles têm um cunho do quê, pessoal? Eles têm um cunho, lembram lá que eu falei na primeira aula? Que é o quê? O que esse candle quer dizer para nós? Qual é o contexto desse candle? Qual o significado que ele traz para nós? Esse candle, pessoal, é um candle de alta ou de baixa? Ele é um candle de baixa, um candle vermelho, que tem por si só a sua abertura aqui nesse ponto e o seu fechamento lá na mínima. Então, notem que nesse tipo de candle, a informação que o mercado está dando para nós, que neste momento aqui, os vendedores dominaram o mercado com muita decisão. Então, havia uma força vendedora muito expressiva. A mesma coisa acontece aqui. Olhem aqui ao contrário, né? Nós temos aqui a abertura nesse ponto, o mercado sobe e vai lá no talo, lá no topo, né? Deixando praticamente nenhuma sombra. Então, houve uma definição que aquele dia, aquele momento, era um dia comprador, era um momento comprador, onde todos, ou boa parte dos investidores no mercado, tenderam a serem compradores. Então, houve uma definição no mercado. Então, esse tipo de padrão, corroborando com outros desenhos gráficos, outros padrões, traz um viés altista ou baixista para nós. Eu já vou entrar nesse detalhe mais profundo, né? Então, aqui, nós temos também o quê? Os candles de reversão, que são o quê? Candles com sombras inferiores ou superiores e a sua ponta, né, a sua ponta preenchida. Seria aí o popular martelo, pessoal. Então, nós temos aqui o quê? Qual que é a sinalização que esse tipo de candle dá para nós? Então, entendam o contexto em vez de entender o desenho, catalogar o desenho e ficar procurando no gráfico o bendito desenho. Entendam que aqui o mercado estava nesse ponto, aqui abriu nesse ponto. O mercado chegou a cair bem forte, né? Chegou a ser um candle muito baixista, quase igual esse daqui, e o mercado reverte. Por algum motivo, por algum momento, o mercado reverteu, fechando na sua máxima. Então, esse candle aqui, há desconforto, há arrependimento e a dor de quem vendeu aqui e foi basicamente obrigado a estopar ou ficando muito desconfortável com a sua posição. A mesma coisa se dá aqui, pessoal. Notem que o mercado chegou a ser um mercado de alta nesse período aqui, só que houve uma reversão total aí da força de compra para a força de venda, deixando essa sombra superior aqui e esse candle aqui bem mínimo lá na ponta, né? O popular aí martelo também. E por último, nós temos aí os candles de dúvida, pessoal, que são os candles, o quê? Que eles possuem uma sombra superior, uma sombra inferior e uma barrinha bem estreita. Notem aqui diversos candles, diversos desenhos aqui representando a mesma coisa. São candles onde que a gente deve entender o quê? Que não há uma certeza do mercado, que não há uma definição dos envolvidos no mercado para onde os preços devem ir. Então, é gerado o candle de dúvida. Então, vamos entender um pouco o contexto desse tipo de candle. Então, entendendo essa parte, nós vamos lá para o gráfico novamente e vamos pegar o que, pessoal? Como utilizar esses tipos de candle. Primeiro tipo de candle que vale a pena falar para vocês é o famoso candle de força. Então vamos procurar aqui em Júlio Simões, na verdade estou no dólar, né? Deixa eu pegar em um ativo aqui. Pegar BTOW. Então vamos pegar aqui a própria BTOW que está numa tendência de alta. Então aqui nós vamos agora conectar os conhecimentos que nós já tivemos. Eu vou pegar aqui o quê? Note aqui nós tínhamos o quê? Uma zona de resistência. Então aqui eu marquei essa zona toda aqui. Considere toda essa zona aqui como resistência. Notem este candle aqui, pessoal. Este candle aqui, ó. Este candle. O que esse candle aqui está nos dizendo? Se você só pudesse ver esse candle, o que é o sinal que esse candle dá para nós? Estamos numa zona que era uma zona de resistência, que o mercado testou e não conseguiu romper, e depois o mercado faz um candle de rompimento de 5% de variação, que deixa praticamente o seu corpo inteiro preenchido. Então o mercado abriu aqui embaixo, rompeu e não houve hesitação dos players em vender, em sair da posição. Isso é um sinal muito direcional. Então notem o que acontece nos próximos dias. Olha lá, o mercado aí evolui, dando continuidade a este candle aqui. Então notem como isto é valioso, esse tipo de conhecimento. Vamos pegar aqui um outro exemplo para vocês. Ó, novamente aqui, ó. Só que notem como o mercado aí não é toda vez que ele vai evoluir. Ó, aqui é o mercado. Veio, candle
de força também, o mesmo contexto daqui, a mesma situação, só que no outro dia o que o mercado faz, opa, fez um candle de reversão, olha lá, o mercado simplesmente ignorou esse candle daqui, fazendo um candle aí que engolfa todo esse candle aqui praticamente, né? Ele engole praticamente esse candle de alta, fazendo uma reversão, só que o mercado chega a cair, mas não consegue cair muito e aí lateraliza. Vamos pegar em outro ativo? Vamos pegar aqui a Trisul. Trisul nós temos o quê? Nós temos... pegar um ponto aqui bacana. Ó. Enquanto o ativo teve uma tendência bem alta, de alta, nós temos aqui um exemplo bem bacana disso. Ó. Nota aqui, esse rompimento, olhem lá, pessoal. Rompimento aqui, o mercado rompe aqui, já rompeu nesse dia aqui, ó. Só que olhem no outro dia, candle de definição também, o mercado evolui. Vamos pegar um de reversão? Aí nós temos o que, ó? Notem curioso aqui, após o mercado subir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias praticamente seguidos. Olha o que o mercado faz lá, ó. Faz 1, 2, um candle aqui de baixo, ó lá, um candle vermelho, praticamente todo preenchido. Deveria ser até um candle maior, né? Só que olha o que ele traz de viés. Traz de viés que o mercado aqui possivelmente pode estar mudando a sua força de movimentação, né? Então aqui esse candle é acionado e o mercado starta aí uma correçãozinha aí nesse período. Então, eu gosto muito de observar esse tipo de candle, principalmente no quê? Em rompimentos. Então, quando nós temos aqui o quê? Olha o mercado aqui, ó. Mais um exemplo aqui bem prático disso, ó lá. O mercado aqui consolidado. Aí nós temos um candle de rompimento, um candle praticamente todo preenchido, demonstrando certeza dos indivíduos naquele dia que esse rompimento era um rompimento verdadeiro, né, pessoal? E aí o mercado faz o quê? O mercado evolui dentro desse contexto. Eu quero pegar aqui um de reversão, pegar aqui depois que eu ativo. Olha lá, olha aqui, ó. Mesma coisa, ó, o mercado subindo há vários dias, faz um candlezinho aqui praticamente que preenche o corpo inteiro, né? Ou a sua máxima preenchida. Até melhor nesse daqui, ó. Olhem lá, pessoal. Aqui, ó, olha o tamanho desse candle, que engloba todo o candle de alta do dia anterior. Aqui sinalizando o quê? Uma correção, e isso que o mercado faz nesse ponto aqui para frente. Então, basicamente, nós temos esse tipo de contexto, que são aí o contexto de candles de força. Basicamente, paralelo com eles, nós podemos ter aí os candles de reversão. Então, vamos pegar os candles de reversão no mesmo contexto, ou principalmente em testes de suporte e resistência. Então, vamos pegar aqui na própria Júlio Simões, eu quero ver se eu encontro algum exemplo para dar para vocês. Aqui acho que não vai ter. Aí a gente cai naquela velha falácia, né? Que olhem o padrão, né? O padrão que não é padrão, né? Vamos tentar localizar um padrão que não é encontrado no gráfico. Vamos para o próximo aqui. Pegar aqui a própria Card System. Card System aqui, então nós temos aqui o mercado aqui fazendo uma reversão. Aqui, ó, pessoal, aqui, ó, um exemplo parecido com aquele, ó. Olhem aqui, mercado nesse ponto aqui, o mercado vem fazendo um zigue-zague de alta, ok? Faz um topo, há uma correção, e aí nesse ponto o que acontece? Notem que o mercado volta para testar o quê? Testar o quê? Para quem acompanhou o começo da aula, vai falar que o mercado voltou para testar essa zona aqui, que foi uma zona que era uma zona de resistência e virou uma zona de suporte. E olha o candle que o mercado faz aqui, ó. O mercado faz um candle que tem sombra inferior e a sua máxima praticamente aí quase toda preenchida, né? Então aqui temos o que? Uma sinalização que aqui nesse ponto o mercado rejeita cair e aqui nesse ponto o mercado tem forças para retomar a sua tendência. Então temos uma reversão daquela tendência de baixa que foi observada aqui no prazo mais curto com um candle de reversão. Legal, pessoal? Então vamos ver aqui se encontramos mais algum padrão aí de candle de reversão. Aqui, ó, mercado novamente fazendo os seus zigue-zagues descendentes. Então aqui, ó, o mercado já em uma tendência de baixa, faz topo, fundo, e aí volta novamente aqui para fazer mais um topo, né? E aí o que nós temos aqui? O mercado testando essa região, que foi a região que foi rompida aqui, ó. Eu vou marcar para vocês, ó. Nós tivemos um rompimento aqui que startou essa perna de impulso, né? De baixa. O mercado volta aqui, testa aqui e olha o que acontece. Temos aí um candle que de reversão novamente. Esses 2 dias de alta, o mercado simplesmente reverte aqui, deixando
uma sombra superior e o corpo praticamente todo vermelho. E aí o mercado desaba. Aqui nós temos o mesmo exemplo, ao contrário, olha lá, o mercado simplesmente encontrando essa região agora aqui como fundo, deixa um candle de reversão que foi acionado no outro dia, deixando aí uma valorização até bastante relevante, né? Uma valorização aí que foi naquele dia de algo em torno de quantos por cento? Olha lá, o mercado chegou a subir no outro dia 7%, pessoal. Então, notem como o sinal desse candle aqui foi acionado, só que depois no outro dia já foi revertido novamente. Aí o grande problema também dos sinais, né? Eles são bem confusos e você, no calor do mercado, vai ficar aí bem movimentando, né? Vai ficar chacoalhado, essa é a palavra que eu queria usar. Tanto movimentação para lá e para cá, o mercado vai te jogar para um canto ou para o outro. Vamos então falar agora, voltando aqui, do último padrão, que é o padrão de dúvida, né, pessoal? Basicamente, o padrão de dúvida, o que é? É onde o mercado não dá sinal de canto algum, né, de tendência nenhuma. Então, isso acontece normalmente em períodos mais laterais, onde o mercado está aqui lateralizado, ou principalmente após grandes aumentos de volatilidade. Então, temos aqui, ó, vamos pegar aqui, nós devemos ter algum padrão como esse. Olha lá, ó, o mercado aqui cai de uma forma muito forte, que foi aqui no nosso crash, e depois vai o quê? Vai fazendo a redução da volatilidade. Então, notem aqui, ó, candles de dúvida são considerados também candles de redução da volatilidade. Então, anotem aqui mais um candle de dúvida, ó lá, mercado aqui por um bom tempo, meio indecisão, né, sem saber para onde vai, fazendo aí candles meio aleatórios aqui. Nós tínhamos aqui um período mais lateral dentro desse ativo. Olhem lá, pegar aqui, nós podemos até marcar aqui um retângulo, que seria aí esse ponto de lateralização dentro aí do ativo CARD 3. Deixa eu pegar mais um aqui. Vamos pegar aí para observar o que... Deixa eu ir para outra lista aqui, que acho que tem mais ativos aqui salvos. Vamos pegar aqui Lojas Renner, vamos olhar aqui. Olha, Lojas Renner até desenhei um canal aqui, ó, pessoal. Um canal aqui desenhado em Lojas Renner. Olhem lá. Volatilidade no talo aqui, ó, como eu falei para vocês. Olhem um candle de dúvida aqui, ó, marcado. Neste ponto aqui, ó. Um baita candle de dúvida, né? O mercado sem saber muito para onde vai, para onde vem, e aqui preso nessa volatilidade. Então, candle de dúvida é isso, pessoal. O mercado indefinido, sem direção alguma. Então, não costumo utilizar esse tipo de candle para fazer nenhuma operação. Na verdade, eu não utilizo candle nenhum, né? Na verdade, eu utilizo zonas de preço para fazer as minhas operações. Então, eu costumo utilizar e observar os candles para mais uma curiosidade ou também como utilizar como uma ferramenta aí de estudos. Voltando então para o nosso slide, vamos falar então da última questão, que são os padrões gráficos, na verdade, né, pessoal? E aqui entra também uma questão totalmente subjetiva, né, que é a questão dos desenhos gráficos que tanto são comentados, tanto são admirados e colocados pelas pessoas. Nós temos o famoso ombro, cabeça e ombro, diamante, topo e fundo, topo duplo, fundo duplo, topo triplo, fundo triplo, bandeira, deriva, flâmula, pá de ventilador, enfim, há uma gama de padrões para todos os gostos aqui, né? E eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a operar, quando eu comecei a investir utilizando a análise gráfica, cara, eu ficava fissurado nesses desenhos e ficava procurando no gráfico, desenhando ali, e nunca aparecia, e você não consegue identificar esses padrões no dia a dia, e eles falham quando aparecem, e você fica frustrado, você fala, meu Deus, quando você vê um padrão, você fala, agora eu vou lavar a égua, e vai lá o padrão e não funciona, e você fica frustrado no outro dia. Então, pessoal, também, mais uma coisa extremamente subjetiva, mas vale toda a pena a gente tratar aqui. E eu vou começar falando do padrão mais exótico e mais falado, que é o quê? Eu separei alguns aqui, ombro, cabeça, ombro, para vocês observarem comigo. Então, vou colocar aqui na lista que eu criei aqui. E olha aqui, pessoal, que curioso. 2 ativos com ombro, cabeça e ombro. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o Banco Bradesco. Só explicando para quem não sabe, ombro, cabeça e ombro é quando o mercado faz um topo. Aí nós temos aqui um topo abaixo, que faz aqui basicamente quase um fundo aqui, né? Um fundo duplo. O mercado volta a subir, faz uma alta maior.
e nós temos aqui uma nova correção, que também bate naquele ponto, o mercado sobe novamente, e aí o mercado aqui seria a perna onde o mercado desaba, rompendo essa região aqui. Olhem aqui no gráfico, a gente pode observar esse padrão aqui, ó. Então, aqui, ó, em Bradesco, olhem esse topinho aqui, o mercado corrigindo, e aqui o mercado sobe novamente, aqui o mercado corrige novamente, nós temos aqui novamente mais uma alta, e aqui nós temos o quê? Aqui a pessoa vai esperando o quê? Aquele rompimento daquele ombro, cabeça, ombro, que aconteceria o quê? Nesse ponto aqui, ó, que nós perderíamos a base desse ombro, cabeça e ombro. E aqui é o exemplo que talvez a pessoa usaria para vender um curso, para colocar na internet, né, pessoal? Olha, a pessoa fez aqui que eu vi o ombro, cabeça e ombro, olha esse padrão que o mercado ia corrigir, ia lá. E aí começa aqui o mercado faz um candle que rompe, de fato, essa região. E o mercado simplesmente, de lá para cá, faz um período corretivo de 47%. Então a pessoa vai colocar isso aqui e moldurar e falar, olhem lá como o padrão funciona, como é maravilhoso, ombro, cabeça e ombro é divino. E mesma coisa ela poderia pegar aqui, por exemplo, olha no exemplo aqui de Júlio Simões, aqui ó, nós temos o mesmo padrãozinho aqui ó, sendo desenhado. Então nós tínhamos aqui esse topo aqui, ó, o mercado fazendo esse topo, faz esse fundo aqui, aí faz um novo topo lá, aí o mercado faz mais um fundo, aí novamente nós temos mais um topo, e aí o mercado corrige e depois desaba. Então nós tínhamos aí o padrão também aqui, o ombro, cabeça e ombro tal desenhado, esse mais torto, né? Mas nós teríamos aqui o tal do ombro, cabeça e ombro desenhado, e aí o mercado evoluindo, e a pessoa vai colocar isso aí, vai colocar na capa de revista, né? Primeiro, pessoal, primeiro, para achar esse desenho, e não é o ombro, cabeça e ombro perfeito, eu demorei uns 15 minutos olhando gráficos. É o padrão que não acontece. E nós estamos olhando aqui no passado, então nós estamos desenhando aqui o ombro, cabeça e ombro no passado. Imagina você observando o gráfico diário, observando o gráfico de 60 minutos, caçando um tal de ombro, cabeça e ombro. Qual o grau de subjetividade que tem nisso? E qual o seu risco de errar a sua análise e começar a comprar e vender de uma forma muito mais louca e começar a perder dinheiro? Olha outro exemplo aqui, ó. Aí ninguém fala também dos exemplos que não funcionam. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tiete. Então nós temos aqui, ó, no gráfico de Tiete, nós tivemos aqui, ó. Olhem, aqui nós temos aqui um topo que faz um fundo aqui, um topo maior, e nós temos aqui um fundo menor, e aí o mercado faz mais um topo, aqui ó, opa, o mercado faz mais um topo, marcado aqui, e aí, aqui, a pessoa vai falar, agora eu se consagro, né, agora eu vou lá, agora chegou a minha hora, olha lá, vende aqui, e olha o que o mercado faz depois, né, o mercado abre com um gap de alta aí de quantos por cento? Um gap aí de 10% de alta. Se o indivíduo não estopa aqui, ó, o gap é de 27, 30% de alta, pessoal. Então, esse tipo de exemplo ninguém mostra. Então, assim, além de serem desenhos extremamente subjetivos, como eu vou mensurar isso aqui? Como eu vou planilhar isso daqui e testar isso, pessoal? É muito difícil e vai depender muito do seu olhômetro ali na hora e do seu calor do movimento ali do momento. Então, muito difícil. Eles falham muito, então assim, são ferramentas que, sinceramente, eu não utilizo também. Mas nós temos uma gama, né? Então nós temos aí desde as mais famosas, então nós temos o topo, o ombro, cabeça e ombro, nós temos o famoso aí diamante, olha aqui, no Ibovespa, forçando a barra, nós tínhamos aqui, que período que foi? Aqui, ó, nós tínhamos um diamante no Ibovespa, olhem lá aqui, ó, desenhar para vocês, ó, o tal do diamante. Então aqui, ó, nós tínhamos esse desenho. Aí nós pegamos essa ponta aqui, e aqui nós temos aqui também, aqui ó, tem o tal diamante também todo torto, né? Mas o mercado rompe e vai embora. Então a pessoa coloca lá, olha lá, o diamante sendo formado, e olha como eu acertei, como é fácil operar isso. Nós temos, então vocês vão ter aí nessa gama de padrões mais famosos, que as pessoas mais citam, o próprio ombro, cabeça e ombro, o próprio diamante. Nós temos aí, como nós já falamos muito, que eu gosto bastante aí sim de utilizar o próprio retângulo, que é uma figura de consolidação. Então nós podemos pegar aqui a consolidação do mercado, traçar aí um retângulo e marcar essa região como uma região de consolidação, que nada mais é que isso. Notem aqui
dentro dessa região que era o fadado diamante, também era uma zona de consolidação, eu vejo assim. Aqui nós temos no Ibovespa, como falamos antes, mais uma zona de consolidação. Nós temos também os triângulos, pessoal, que basicamente é bem parecido com o retângulo, só que nós temos aqui o desenho dessa forma. Então nós temos o quê? Nós temos aqui o mercado fazendo máximas no mesmo nível, e aqui nós temos os preços fazendo um desenho como esse aqui. Então seria aqui um retângulo, né? Um retângulo ascendente, né? Então os preços vão subindo, esgoelando aqui essa região até romper. Então nós temos aqui, vamos ver se nós achamos um retângulo no Ibovespa. Vamos arriscar aqui esse desenho? Então vamos lá. Procurando retângulos no Ibovespa. Então, pegar aqui os retângulos mais óbvios, que são os de rompimento. Aqui, ó. Será que temos um? Aqui nós tínhamos essa zona. E aqui nós tínhamos o quê? Nós tínhamos essa zona aqui subindo, ó. Nós poderíamos aqui, a grosso modo, falar que isso aqui era um retângulo. Rompeu aqui, o mercado foi embora. Vamos lá para a próxima, para a próxima, para a próxima. Aqui, ó. Aqui, um afunilamento também pode ser considerado um retângulo, tá? Então, aqui também mais um retângulo sendo desenhado. E o rompimento aí, o mercado também vai embora. Também, pessoal, novamente, olhar no gráfico e observar isso aqui no passado é muito simples. É muito simples. Porém, dentro de uma análise mais objetiva, eu, se fosse vocês, ficaria longe desse tipo de figura, principalmente para a tomada de decisão. Aqui vale mais como o quê? Como uma análise, uma premissa para você estudar o mercado, para você tomar aí um viés, mas não para você tomar a sua decisão de compra. Olha aqui mais um retângulo que foi rompido aqui no Ibovespa, olha lá. Aqui no Ibovespa mais um retângulo que foi rompido e o mercado foi embora. Lá no slide, temos aqui o quê? Eu gosto bastante, sinceramente, de dois padrões, que são os retângulos em topos, principalmente, e as bandeiras, pessoal. A bandeira, principalmente, a bandeira, ela tem o viés do quê? Ela é parecido com um retângulo, então é um afunilamento dos preços. Pegar aqui, por exemplo, um gráfico de local web, acho que fez um padrão assim, ó, aqui, ó. Gráfico de local web, nós temos o quê? Qual a característica aí de uma bandeira? Então nós temos o quê? O mercado sobe numa força muito grande. Aí o mercado faz o quê? O mercado consolida aí fazendo uma correçãozinha, né? Uma correçãozinha aqui, tá? E aí essa correção tem que ser uma correção curta e no rompimento desse desenho aqui, né, seria tomada uma posição. O problema é que nesse tipo de setup eu preferia esperar o quê? O rompimento dessa zona aqui para uma tomada de posição e não aqui já comprar aqui no ponto aqui, porque normalmente bandeiras, retângulos e afins, elas costumam virar o quê? Costumam virar consolidações, costumam virar aí retângulos, que são os padrões aí mais lateralizados e mais aí, como eu posso falar? O padrão mesmo aí que a gente já falou, que é o padrão aí de lateralização mais comum, que também é popularmente o retângulo em topo. Então, quando o mercado sobe de uma força muito grande, nós temos essa consolidação lateral, e aí no próximo rompimento eu gosto muito de comprar esses tipos de ativo. Podemos falar, por exemplo, aqui, olhem, por exemplo, aqui o gráfico de BTOW3, olhem aqui. Nós temos um padrão bem parecido, pessoal. Então, aqui o mercado vinha subindo aí por vários dias. Aqui nós temos uma consolidação. E aí, a tomada de posição, a tomada de compra seria feita no rompimento dessa região acontecendo e o mercado vai embora. Então, é um tipo de padrão que eu gosto bastante, que acaba acontecendo o quê? Esse tipo de padrão, no gráfico diário, acaba virando no gráfico semanal uma barra vermelha ignorada. Então, nós temos todo aquele contexto no gráfico diário, olha lá, vários candles consolidados ali. No semanal, vocês vão observar o quê? Uma barrinha só, uma barra única aqui, vermelha, que é uma barra de congestão, e o mercado rompe ela, também seria uma tomada de posição. Esse tipo de padrão que eu gosto bastante. Bom, então, pessoal, acho que é isso. O intuito aqui desse vídeo não foi trazer para vocês aí os detalhes das ferramentas, como mensurar a ferramenta de um triângulo, de um ombro, cabeça a ombro, mas sim trazer uma visão ampla desse mundo para vocês e olhar na verdade, o que verdadeiramente importa, que é o preço. Por exemplo, aqui em BTOW3, nós temos o quê? Qual a tendência desse ativo? Nós temos o quê? Uma tendência de alta, nós temos aqui uma linha de tendência
íngreme subindo, né? Então nós temos aqui o que nesse ponto? Todo ponto de correção seria uma oportunidade de compra. Então aqui em uma lateralização, em um retângulo, nós vamos fazer o quê? Procurar compras. Em uma correção novamente, em um outro retângulo, olha lá. Nós temos aqui novamente um retângulo sendo feito aqui. Uma nova compra seria viabilizada nesse ponto dos R$27. Então, esse é o tipo, pessoal, de pensamento, de agilidade que acho que é muito mais valoroso, muito mais valioso para vocês do que simplesmente ficar fazendo desenhos e traçando alvos, traçando objetivos em cima de desenhos por si só. Tudo isso que vocês observaram aqui, nós vamos consolidar na aula 3 e trazer um conceito mais objetivo para a tomada de decisão. Então a gente sai do modelo totalmente subjetivo, do achismo, do eu acho que é um retângulo, do que eu acho que é um triângulo, e vamos aí para o modelo totalmente objetivo, onde nós podemos sim estruturar as nossas tomadas de decisão, mensurando e podendo avaliar ela de tempos em tempos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula. Ficou uma aula um pouco mais longa, mas acho que deu para falar tudo o que eu queria aqui nessa aula. Se gostaram, não se esqueçam de seguir o canal, também deixar o like, compartilhe esse conteúdo, na verdade, com aquele colega, com aquele amigo que está com dificuldades nesse momento, de ter um modelo, de conseguir ter lucro, né, no mercado. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe o nosso curso aqui de análise técnica com ele. Eu vou ficando por aqui, pessoal, então espero que vocês tenham gostado novamente. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!